Você já se sentiu completamente só, mesmo rodeado de pessoas? Como se estivesse enfrentando uma batalha interna, mas ninguém pudesse ouvir ou entender? Eu sei como isso pode ser desafiador. Há momentos na vida em que as dificuldades parecem pesar mais do que qualquer apoio externo. E é exatamente nesses momentos que precisamos lembrar: você não está sozinho. Imagine por um momento sentir que está completamente abandonado, sem esperança e sem ninguém para lhe oferecer a força necessária. É uma sensação devastadora, mas é justamente nesses momentos que Deus nos fala de maneira mais clara e profunda. A Bíblia está repleta de histórias de pessoas que enfrentaram dificuldades imensas, mas que nunca estiveram sozinhas. Mesmo nas adversidades, a presença de Deus estava com elas, guiando-as, fortalecendo-as, dando-lhes a coragem necessária para seguir em frente. Pense em personagens como Davi, que enfrentou o gigante Golias com apenas uma pedra e sua fé inabalável. Ou em Elias, que sozinho no deserto encontrou refúgio na proteção divina. Esses exemplos não são apenas histórias do passado. Eles são testemunhos vivos de que, mesmo nos momentos de maior solidão, a força de Deus nunca nos abandona. Você já parou para pensar que talvez o que você precisa para superar o que está enfrentando seja exatamente o que Deus já preparou para você? Muitas vezes, o maior obstáculo que enfrentamos é a nossa própria percepção da solidão. Mas, e se você pudesse olhar para o que está ao seu redor, perceber a presença de Deus em cada detalhe e confiar que Ele está com você, mesmo quando os outros não podem estar? Neste estudo, vamos explorar como a presença divina se manifesta nas situações de desânimo, solidão e desafios da vida cotidiana. Vamos refletir sobre como a fé pode nos dar a força necessária para enfrentar qualquer situação, mesmo quando parece que não há saída. Ao longo desse conteúdo, você vai descobrir como, assim como os grandes homens e mulheres da Bíblia, você também pode encontrar força e coragem para continuar, porque você não está sozinho. Prepare-se para uma jornada de reflexão, fé e encorajamento. Ao final, você perceberá que, embora os desafios possam ser grandes, a força de Deus é ainda maior. Não importa o quão difícil seja o seu caminho, Deus está com você e Ele nunca te deixará só. Agora que começamos a entender que não estamos sozinhos, vamos aprofundar um pouco mais em como a presença de Deus pode se manifestar em nossas vidas, especialmente nos momentos mais desafiadores. Muitas vezes, quando passamos por dificuldades, podemos sentir que as respostas estão distantes. O silêncio de Deus pode ser uma experiência dolorosa, mas ao mesmo tempo é uma oportunidade de amadurecimento e crescimento espiritual. O próprio Jesus, em sua caminhada na terra, passou por momentos de profunda angústia e solidão. Lembre-se de quando ele orou no jardim do Getsêmani, pedindo ao Pai para afastar de mim este cálice. Mas mesmo assim, ele continuou confiando nos planos divinos. Esses momentos de deserto, de silêncio, são tempos em que Deus nos ensina a confiar plenamente nele. A Bíblia está cheia de exemplos que nos mostram que a solidão, quando encarada com fé, não é um obstáculo, mas uma oportunidade de crescimento espiritual. Deus não está distante de você. Ele está, na verdade, te preparando para algo maior. No livro de Isaías, Deus nos diz: "Não temas, pois eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu." Isaías 43:1. Esta é uma declaração poderosa. Não importa o que você esteja enfrentando, Deus te conhece pelo nome e está com você em todos os momentos, prontos para nos amparar e guiar. É importante também refletir sobre como, muitas vezes, Deus age de maneiras inesperadas. Às vezes, o que precisamos não é de uma solução imediata, mas de uma renovação interna, de uma força que nos capacita a enfrentar a luta de frente.
E, curiosamente, a Bíblia nos dá várias dicas de como fazer isso. Em Filipenses 4,13, Paulo escreve: Tudo posso naquele que me fortalece. Quando você se sente fraco e incapaz, é exatamente aí que a força divina se torna real em sua vida. Não é a nossa força que conta, mas a força de Deus em nós. Portanto, não é a ausência de dificuldades que define nossa caminhada, mas a presença constante de Deus em nossas vidas, mesmo nas lutas. Ele é o nosso refúgio, a nossa rocha firme, quando tudo ao redor parece desmoronar. Como em Salmo 46:1, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Então, se você está se sentindo fraco, desanimado, ou como se estivesse lutando sozinho, lembre-se disso. A força divina já está ao seu alcance. A presença de Deus não é algo que devemos buscar fora de nós, mas algo que muitas vezes se revela no silêncio e na quietude do nosso coração quando decidimos confiar e descansar nele. Agora, eu te convido a refletir. Em que área da sua vida você tem sentido solidão? Onde tem buscado a força para seguir em frente? Deixe essas perguntas marcarem a sua reflexão e nos ajudem a abrir o coração para a ação de Deus em nossa vida. Agora que já refletimos sobre a presença constante de Deus em nossa vida, é hora de explorar mais profundamente o poder transformador dessa presença, especialmente quando nos sentimos sozinhos ou enfraquecidos. A presença de Deus não apenas nos conforta, mas nos capacita a superar desafios de maneira que por nossa própria força seria impossível. Pense no exemplo de Jó. Este homem, que foi severamente testado, perdeu tudo o que amava: sua saúde, sua riqueza, sua família. No entanto, em meio à dor indescritível, ele não se afastou de Deus. Em Jó 23:10, ele diz: Mas ele sabe o caminho por onde eu ando. Se me provar, sairei como ouro. Essa confiança inabalável em Deus, mesmo nos momentos mais escuros, nos ensina uma lição fundamental. A fé que permanece em meio à adversidade é a fé mais forte, pois ela não depende das circunstâncias, mas da confiança no caráter imutável de Deus. Quando sentimos que estamos sendo testados ao máximo, a tentação é acreditar que estamos sozinhos, mas é nesse momento que Deus nos mostra sua proximidade de maneiras extraordinárias. O próprio Jesus, ao ser tentado no deserto, não foi abandonado, mas foi fortalecido pelo Espírito Santo. Muitas vezes, as provações que enfrentamos são, na verdade, oportunidades para experimentar a grandeza e o poder de Deus de uma forma mais profunda. Ele não nos deixa para sofrer em silêncio. Ele caminha conosco, moldando nosso caráter, nos tornando mais semelhantes a Cristo. A Bíblia também nos oferece uma analogia poderosa sobre o refinamento espiritual. Em 1 Pedro 1,7, lemos que a fé que, embora comprovada pelo fogo, seja mais preciosa que o ouro. O refinamento do ouro é um processo doloroso, no qual o metal é aquecido até que as impurezas sejam removidas. Esse processo não é fácil, mas o resultado final é um ouro mais puro, mais forte, mais valioso. Da mesma forma, nossos desafios, embora difíceis, podem ser usados por Deus para refinar nossa fé, tornando-nos mais fortes e mais confiantes na sua providência. Entender isso não significa que vamos entender completamente o sofrimento que enfrentamos, mas nos permite olhar para ele com uma perspectiva diferente. Quando compreendemos que Deus usa o sofrimento para nos transformar, começamos a ver nossas lutas não como um sinal de abandono, mas como uma oportunidade de crescimento. Jesus, em seu ministério terreno, também nos oferece um exemplo claro de como Deus nos fortalece. Em Mateus 11, 28, 30, ele nos convida: Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração,
e encontrareis descanso para as vossas almas. A presença de Jesus é o descanso que todos nós buscamos, e essa presença não nos abandona, mesmo nos momentos mais difíceis. Então, a verdadeira questão que devemos refletir é: como podemos abrir nossos corações para essa presença de Deus, especialmente quando nos sentimos fracos e sozinhos? A resposta está na entrega, na confiança e na busca constante pela sua presença. Deus está sempre ao nosso lado, e à medida que buscamos entender sua palavra e sua vontade, nos tornamos mais aptos a experimentar sua força em nós. Lembre-se, você não está sozinho. Você é mais forte do que pensa, porque a força de Deus em você é ilimitada. O poder que ressuscitou Cristo dos mortos é o mesmo poder que opera em sua vida, agora, neste momento. Confie, descanse e permita que Deus seja o seu refúgio e fortaleza. Depois de mergulharmos profundamente no tema da companhia divina, é hora de recapitular os aprendizados mais importantes e trazer reflexões finais que reforcem a mensagem central. Você não está sozinho. Deus caminha ao seu lado em todos os momentos. Primeiro, vimos que a solidão é uma experiência humana comum, mas a presença de Deus oferece conforto e força mesmo nas circunstâncias mais difíceis. A história de Jó nos mostrou que, mesmo em meio à dor e à perda, a fé em Deus nos capacita a atravessar momentos de provação. O exemplo de Jesus no deserto demonstrou que nunca estamos sozinhos nas nossas lutas, pois o Espírito Santo nos fortalece em cada desafio. Finalmente, a analogia do refinamento do ouro nos lembrou que os tempos difíceis são usados por Deus para moldar o nosso caráter e fortalecer nossa fé. Agora reflita. Quais momentos da sua vida você percebeu que Deus estava presente, mesmo quando tudo parecia perdido? Talvez tenha sido uma oração respondida, uma palavra de encorajamento inesperada ou simplesmente uma paz que superou o entendimento. Esses momentos são lembretes poderosos de que não somos abandonados. Vamos também lembrar as promessas de Deus que fortalecem o coração. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Isaías 41:10. Essa promessa é para mim, para você, para todos nós. Deus é o nosso sustento, nossa força e nosso refúgio. Entender essa verdade também nos leva à prática. Como podemos, então, viver de maneira que reflita essa confiança em Deus? Talvez seja através de pequenas ações diárias, passar mais tempo em oração, ler a palavra de Deus com mais frequência ou simplesmente compartilhar a esperança que temos com outras pessoas. Quando vivemos como quem crê verdadeiramente que Deus está ao nosso lado, nossa vida se torna um testemunho vivo. E aqui vai uma última reflexão. Você não está sozinho porque faz parte de uma comunidade de fé. Existem pessoas ao seu redor que compartilham dessa mesma esperança e que podem caminhar com você. Se você ainda não faz parte de um grupo assim, considere se conectar com outros que buscam crescer na fé. A vida cristã não foi feita para ser vivida de forma isolada. Para concluir, lembre-se de que a companhia divina é uma fonte inesgotável de esperança, força e amor. Mesmo nos momentos mais sombrios, Deus está ao seu lado, guiando, sustentando e transformando sua vida. Você nunca está verdadeiramente só. Se essa mensagem tocou seu coração, compartilhe nos comentários como você tem experimentado a presença de Deus na sua vida. E lembre-se, você faz parte de algo muito maior. Deus tem um plano para você e Ele está trabalhando, mesmo quando você não pode ver.